Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus, querida igreja, Primeira Igreja Batista em Araruama, espalhada por esta cidade afora, irmãos queridos no Brasil inteiro, pessoas fora do Brasil, estamos juntos mais uma vez nesta manhã para o nosso momento sublime. Quero lembrar os irmãos que domingo que vem estaremos retornando ao culto presencial. Apenas 200 pessoas poderão participar de cada vez. Então vocês poderão se inscrever, ligar lá para a igreja. Tem também lá o endereço lá no site para fazer a inscrição. E poderão se inscrever para o culto da manhã e também para o culto da noite. Lembrando e recomendando que aqueles que se inscreverem para um culto não devem se inscrever para o outro, para abrir vaga para outras pessoas participarem também no domingo. Orem por nós, pelo retorno, que Deus possa abençoar grandemente a nossa igreja. Amados, eu hoje separei para vocês, lá no Evangelho de Mateus, uma experiência de Jesus que, ao curar um leproso, muito interessante. Capítulo 8, versículos de 1 até o versículo 3, diz assim: Jesus desceu do monte e muitas pessoas o seguiram. Então um leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar, se o Senhor quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero, você está curado. E diz o texto que no mesmo instante ele ficou curado da lepra. Veja bem, que coisa interessante, é um dos milagres em que a narrativa é uma das mais curtas, né? Um milagre extraordinário, uma doença que naquela época era considerada incurável, um mal terrível, e então diz que Jesus está descendo de um monte onde estava com seus discípulos, ensinando, né, e pregando também o sermão chamado Sermão do Monte, e quando ele desce então, vai um leproso ao seu encontro, e chega e começa a conversar com Jesus, né? Mesmo Jesus cercado de uma multidão, ele dá atenção a um indivíduo. Então eu costumo dizer lá na igreja que Deus não lida com multidões, Deus não lida com coletividades, Deus lida com indivíduos, Deus cuida do indivíduo na multidão. Eu gostaria que você soubesse disso. Deus está interessado em você. Ele quer abençoar a sua família, Ele quer abençoar a sua cidade, o seu estado, o seu país, Ele quer abençoar todos, mas Ele lida individualmente, é um tratamento personalizado. Que Deus maravilhoso, que Jesus Cristo extraordinário, não é mesmo? É exatamente isso que Ele representa para nós. Então diz-nos o texto que aquele homem do meio da multidão, um leproso, chega para Jesus e pergunta e pede a Jesus: Mestre, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Então diz o texto que ele humildemente se ajoelhou na presença de Jesus. Essa atitude de ajoelhar-se, ela representa fé, humildade, submissão, obediência, né, e respeito à pessoa de Jesus. É assim que nós devemos nos aproximar de Deus, reverentemente, né, com fé, na certeza de que Ele nos ama, que Ele pode todas as coisas, que Ele nos permite estarmos tão perto dele, assim como aquele rapaz esteve. Então ele vai e pergunta: Mestre, se o senhor puder, se o senhor quiser, o senhor pode. O senhor me cura, né? Então Jesus disse que não era uma questão se ele pudesse, ele pode. Deus pode todas as coisas, né? E Jesus queria. Então eu sei que o senhor pode curar, se o senhor quiser, né? Coisa maravilhosa. E Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse: Sim, eu quero, você está curado. Jesus tocou nele? É isso mesmo que nós estamos vendo aqui nesse texto? É exatamente isso, né? A lepra era considerada uma doença incurável e os leprosos viviam isolados completamente da multidão, das suas famílias, porque senão poderia contaminar toda uma população. Então ninguém tocava no leproso. Ele mesmo se isolava e ele se declarava imundo, impuro, ele se afastava, porque senão ele poderia ser apedrejado, né?
Mas ele chega diante de Jesus, se ajoelha diante de Jesus, ele clama, ele sabe que está na presença da pessoa certa, né? Clama por misericórdia, e Jesus, sem medo de ser contaminado, né, vai lá e toca no leproso. É exatamente isso. Jesus era humano, poderia ficar contaminado, mas não. Ele é o Senhor, ele é o curador, ele é aquele que pode curar qualquer enfermidade. E eu uso esse argumento para alguma desobediência social, né? Alguma desobediência que eu tenho cometido nesse tempo de pandemia. Por exemplo, como ir num sepultamento e levar atendimento para uma viúva e chegar lá, cumprimentar dando um soquinho, ou com o cotovelo cumprimentar uma viúva. Eu não posso fazer isso, eu não tenho o direito de fazer isso. Eu tenho que abraçar aquela mulher, eu tenho que orar por ela, eu tenho que ficar próximo dela, eu tenho que cumprimentá-la, ainda que esteja quebrando um protocolo. Tá? Eu sei, mas não é o senhor que vai se contaminar, o senhor pode contaminá-la. E onde é que está o Deus que nós estamos servindo? Onde é que está o Deus que eu vou pedir, conversar com ele para consolar aquela mulher que recebeu aquela pessoa que partiu nos seus braços? Onde é que está o nosso Deus? Onde é que estava Jesus naquele momento, quando aquele leproso teve ousadia de se aproximar de uma multidão? Jesus estava presente. Então eu gostaria que você soubesse que não é desobediência minha, não, é simplesmente um gesto de fé e um gesto de amor. Nós precisamos ir às pessoas, ainda que elas estejam impuras, ainda que elas estejam provavelmente contaminadas. Essas pessoas precisam de Jesus Cristo, e Jesus Cristo hoje está indo a essas pessoas através dos seus filhos. Então diz-nos o texto que Jesus, sem preocupação alguma, tocou naquele homem e disse: você está curado. E imediatamente, diz o texto, ele ficou curado. Então nesta manhã eu quero convidar você a ousar mais, a se aproximar de Deus e se aproximar também das pessoas que você ama. Vamos orar por essas pessoas, vamos dividir com elas a nossa esperança em Cristo, porque Deus quer abraçar muita gente neste dia através do seu abraço. Deus quer levar apoio, oração, cura, quem sabe, conforto. Ele vai usar a mim e vai usar a você. Vamos fazer isso? Vamos pedir ao Senhor: Senhor, livra-nos de todos os males e nos leve a abraçar o teu povo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Tenhamos todos um bom dia.